Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para começar um vlog de leitura da minha editora favorita do mês, que é a Alarde. E eu escolhi dois livros para fazer parte desse vlog de leitura. O primeiro que eu vou ler vai ser o Código Veritas e o segundo vai ser a antologia Mitologia Eslava. Então, para começar, eu quero ler o que está na orelha desse livro aqui. As sinopses dos dois já estão na TBR do mês, então se você não conferiu aquele vídeo, pode ser interessante conferir. E na orelha desse aqui fala assim: o que aconteceu depois foi uma sucessão de estômagos revirados nos guardas. Dentro desse tonel estavam os corpos derretidos dos meus clones falhos. Era nojento demais. Havia sangue, cabelo, pele, ossos, olhos flutuantes e um cheiro insuportável, detectável só pelos cães graças ao meu tonel especial. Não me culpe, sei que foi burrice minha guardar desse jeito. Eu ia me livrar daquilo, mas ser descoberto e ter que fugir não estava em meus planos. Cá entre nós. Enterrar aquilo não seria fácil, nem normal. Se é que ainda posso usar essa palavra. Talvez eu não fosse tão gênio assim, não é mesmo? Então, gente, eu vou começar essa leitura e venho contar pra vocês como tá sendo. Comecei a leitura e, no embalo, eu fui até a página 85. Então, assim, gente, nessa história aqui, né, a gente vai conhecer a Terra. É um mundo futurista, a história se passa em 2512, e a gente vai ver que a humanidade já está muito mais avançada, né, a ciência ajudou de tantas formas que já tem a cura para as doenças, as pessoas vivem muito mais. Tanto que o Janik, que é o personagem principal da nossa história, ele tem 77 anos e ele fala que ele é um jovem. Porque nesse mundo aqui, as pessoas costumam viver até os 200 anos. Então, né, para esse novo padrão. E aí ele começa a falar sobre as questões envolvendo a família dele. Porque a família dele também é de cientistas. E a gente vai vendo que tem ali um legado, né, de cientistas que criaram coisas muito importantes e tal. Então ele tem esse peso, ele sente essa pressão por criar algo que seja memorável para a humanidade também, porque, né, os antepassados dele fizeram isso. Então a gente vai vendo ele tentando, né, e ele estuda, ele faz pesquisas, e tem um dia que ele vai na casa de um avô, né, já falecido e tal, e ele descobre anotações. E são anotações que ele acha interessante, ele vai pegar. Só que aí a história vai seguindo e a gente vai vendo que ele não é um cientista lá muito confiável, porque as anotações são sobre clonagem e é algo que é proibido nessa época aqui por várias questões, principalmente, né, envolvendo a possibilidade de clonagem de seres humanos terríveis, né, da história da humanidade, então não querem que essas pessoas retornem, como, né, o mais clássico de todos. E aí a gente vai vendo ele tentando descobrir maneiras de testar algumas alterações que ele faz nesses estudos que ele encontrou na casa do avô. Só que para fazer isso, ele não tem ética nenhuma. Ele não se abstém de colocar a vida de outras pessoas em risco, ameaçar. Então a história vai seguindo assim, a gente vai ficando tipo, gente, o que esse cara vai fazer, né? Até onde ele vai com esse negócio? E a gente vai vendo que ele vai seguindo e a coisa só vai piorando. Então, por isso que eu peguei no embalo e fui lendo. E é interessante também que a história vai mostrando isso tudo e tem algumas partes que tem ilustrações de algumas cenas. O que é bem interessante, né, de ver. E a gente vai acompanhando o que acontece também quando ele começa a fazer a testagem de alguns clones. E a história vai seguindo, as ameaças vão aumentando, porque um amigo dele, né, com quem ele conversou e tal, acaba descobrindo o que ele tá tentando fazer, vai denunciar, ele vai fugir, um monte de coisa vai acontecer. E tem tanta coisa rolando que eu preciso parar esse vídeo para continuar a leitura e descobrir como essa história vai terminar. Porque assim, já fica, né, aqui, claro, o alerta em relação aos spoilers, porque como é um vlog de leitura, eu acabo tendo que falar alguns spoilers para comentar o que tá acontecendo. E, gente, já estão avisados. Então deixa eu falar que ele criou um clone dele mesmo. E esse clone tá ali, no meio dali da situação, tá convivendo. Ele tá quase criando aquele clone como se fosse um irmão mais novo, só que ele não demonstra nenhum tipo de sensibilidade com outros clones que ele cria.
E esse que é, né, a cópia dele, tá percebendo isso. Então eu já tô até vendo o que vai acontecer, já tô imaginando o que vem pela frente, porque assim, ele, né, encerra a vida de outros sem o menor peso na consciência. Só que o clone dele fica meio pensativo, né? E é bem analítico. Ele é como se fosse uma criança que tá aprendendo as coisas ali ainda, mas tem uma percepção do mundo. E tem uma parte curiosa que ele pega uma Bíblia. Esse clone encontra uma Bíblia e resolve ler. E aí o Janek, né, tá intrigado lá com uma parte de um código de DNA e tal, que ele tá tentando entender o que tá dizendo aquilo ali, por que é um código que se repete em pessoas diferentes. E ele tá tentando desvendar isso, e esse clone vai e explica de uma forma diferente que ele sabe que ele nunca conseguiria perceber. Então é curioso ver isso, ver todas essas particularidades. E eu quero saber o que vem pela frente, né? Tô imaginando que em algum momento esse clone vai ter que tomar alguma atitude para proteger algum outro clone, talvez. Ou até, né, confrontar o seu criador ali, que não é exatamente uma pessoa tão boa assim. Então, vamos seguir com a leitura, né? Então, gente, terminei ontem mesmo o livro. Não voltei para, né, comentar sobre essa parte final, mas estou aqui para falar que, caramba, esse livro me surpreendeu e teve cada reviravolta que eu não imaginava. Então, como eu avisei antes, já fica aí o aviso dos spoilers. Eu vou deixar marcado aqui embaixo a partir de que ponto eu vou começar a falar sobre o próximo livro desse vlog de leitura. Então, para quem quiser, né, pular essa parte dos spoilers, pule à vontade, porque tem detalhes que eu preciso falar. Gente, como eu tinha comentado, né, ontem, o livro vai ter ali elementos de viagem no tempo. O cientista, né, o Janek, ele tá tentando desvendar formas para poder fazer de uma maneira eficaz a clonagem. Ele consegue, né? Ele se clona, ele viaja no tempo, então chega um ponto que tem 3 dele ali. Só que o clone, né, é diferente, porque é como se fosse uma criança que tá aprendendo, tá entendendo muita coisa. E a gente vai vendo como ele tem percepções bem diferenciadas também. E tem toda a questão envolvendo a Bíblia, né, que ele começou a ler e tal. E aí, a gente tem o Janek mandando esse clone dele para a época de Jesus. E tá aí uma coisa que eu não imaginava, não esperava. Fiquei assim completamente surpresa. E com as reviravoltas que acontecem depois e como a história se encaminha para o final e a resolução que dá, eu achei muito interessante. E assim, a gente vai vendo, né, esse clone dele que recebe o nome de Steve, né? E para a época de Jesus viver lá, porque ele vai com o intuito de tentar coletar material, né, genético para poder o Janek recriar Jesus na era atual ali da história, né? E você pensa assim, caramba, imagina algo dessa dimensão e o que poderia significar esse tipo de clonagem, né? Mas aí a história vai desenrolando, vai falando, né, sobre essas questões de ciência, de religiosidade. O Steve consegue ser eficaz nessa missão dele, né, no passado. Ele consegue coletar o material e ele também manda uma carta. E, gente, essa carta para mim foi um dos momentos mais lindos desse livro, porque foi muito emocionante. E aí tem o final da história e o que o Janek vai recriar quando parece que ele já vai ser preso, que não vai dar mais nada certo e a vida dele acabou. Ele recria simplesmente Deus. E a gente vai ver nessa história Deus aparecendo, Deus personificado em um ser humano, né? Porque ele conseguiu ali aquele código genético que seria, no caso, o gene original, né? A essência, o gene primário. E Deus vai conversar com as pessoas. E acontece um monte de coisa e veio o arrebatamento. E o fim do mundo tá ali. E o Janek, gente, é tanta coisa nessa última parte que você fica assim, meu Deus do céu.
É daqueles livros que a gente termina de boca aberta, sabe? Tipo, caramba, por essa eu não esperava e eu realmente me surpreendi. Então, assim, é um livro que eu achei maravilhoso. E dos livros que eu já li desse autor, esse aqui se tornou meu favorito. Então já fica a recomendação. E se você também está procurando, né, um livro para ler em um dia, aproveite esse, porque olha, vai ser difícil parar essa leitura. E aproveitando, eu fiz algumas marcações, né, e queria comentar também um pouquinho sobre elas, porque o primeiro trecho que eu marquei foi até um trecho que eu compartilhei nos stories do Instagram, então se você não me segue por lá, né, aproveite para seguir também. E a parte que fala assim: a utopia não existe na prática, porque conta com o comportamento humano em seu funcionamento. Uma cidade, um projeto, uma máquina, teoricamente são perfeitos. Poderiam ser perfeitos ao ponto de não ser possível melhorar. Mas quando o elemento humano se mistura e a imprevisibilidade de seus comportamentos e ideias vem à tona, tudo se esbarra e desmorona. Então, eu achei interessante a forma que essa reflexão está sendo colocada aqui, para a gente analisar como realmente, né, a gente tem essa percepção e essa busca também, às vezes, pela perfeição, pelo ápice ali de tudo, só que a vida, a beleza da vida tá nas imperfeições, né, nos tropeços, nos aprendizados, porque é tudo isso que faz a gente sempre estar melhorando, tá evoluindo. Então, eu achei um trecho interessante. E essa questão da imprevisibilidade humana, né, eu acho que é uma das coisas que torna a existência humana tão bela. E o outro trecho que eu marquei é numa parte que tá falando sobre o código, né? Eles estão ali investigando o código, tentando desvendar o significado daquele código, né? Do trecho de DNA, que é idêntico para todos os seres humanos, por mais que as letras se alterem, né? Na ordem ali, as letras e os números, esse código continua igual. E aí eu marquei o trechozinho que ele tá falando sobre o Janik, né, tá ali analisando uma explicação com base no que o Steve tinha explicado para ele, né, depois de ler a Bíblia e tal, e diz assim: Deus é perfeito, o homem é único, a vida no universo é infinita. Então, aqui a gente vê, né, como nessa história também, eu achei interessante que o autor colocou elementos da ciência, colocou também essa parte religiosa, assim, né? Porque tem a presença de Deus, tem a presença de Jesus, mas eu acho que ele colocou de uma maneira muito respeitosa e que ficou muito boa na história. É uma ficção científica que envolve realmente o leitor. Então, é aquele tipo de leitura, assim, bem tranquila para você fazer, mas que surpreende também, sabe? Bem rapidinha, mas que surpreende. E o último trecho que eu marquei, né, é já quase no finalzinho mesmo, que diz assim: os olhares se encontravam. Todos os estranhos naquele momento pareciam amigos, prontos para se acolherem se fosse preciso. E esse trecho é num momento, assim, bem trágico ali da situação toda, né, do que tá acontecendo e de como a humanidade tá basicamente sumindo, né. E eu marquei porque eu achei interessante a gente pensar sobre como e quando a humanidade realmente agiria dessa maneira, né, de uma forma tão amigável e tão acolhedora para qualquer um. Porque a gente tem visto tanta coisa hoje em dia, né, mas... enfim, gente, não vou ficar, né, falando também de outras coisas assim. Adorei essa leitura. Estou empolgada pelos próximos livros do autor também. E tenho algumas coisinhas aqui que vieram junto com esse livro, né? Tem um folderzinho do código, né? Que aqui atrás tem a parte para poder você ver na tabela e preencher. Aí aqui embaixo diz assim: envie seu código para um e-mail. Aí tem aqui o e-mail e fala sobre um brinde surpresa. Eu vou preencher aqui para poder descobrir qual é o meu código, vou enviar e depois eu conto para vocês também. Também veio uma outra coisinha aqui, que é um envelopezinho. Será que é uma carta? Vou abrir para ver e já volto para contar para vocês. Mas olha, eu espero que seja uma carta do Steve. Imagina se for uma carta do Steve, gente, porque a carta do Steve que tá aqui
Ela tem algumas páginas, mas olha, se ela tivesse mais páginas, eu não reclamaria, porque eu gostei muito. Gente, é uma carta do Steve. E olha, ai meu Deus! Essa carta é de 1632. Ele continua vivo. E lembrando, né, que ele foi pra lá na época de Jesus, que Jesus tinha 20 e poucos anos. E aqui tá em 1632 e ele continua vivo. E ele tá falando, né, que ele não sabe direito quantos anos ele tem e tal, mas que ele calcula em torno de 700. E o tempo parece não passar, né? Ele não sente muito o efeito do tempo no corpo dele. Mas ele diz como é complicado, né? Ele viver laços, viver coisas e não poder, né, ficar ali até o fim e tal, porque ele sempre tem que estar mudando. Porque ele fisicamente não muda, né? E começa a ser estranho, as pessoas começam a indagar o que está acontecendo e querer persegui-lo. E no fim das contas ele fala que ele quer viver até reencontrar o Criador. Então assim, ai gente, que carta! Olha, espero que, né, nessa história ele reencontre o Janek. E eu imagino esse encontro. E podia ter mais cartas, hein? Ai, eu gosto muito de cartas, como vocês sabem. Eu sou apaixonada por cartas. Então, vou pausar de novo, porque eu ainda não preenchi aqui o negócio do código, mas vou preencher. E eu vou preencher isso depois, que aí eu mando e quando eu tiver uma resposta, né, eu comento aqui no vlog qual era o brinde de surpresa, né, que tá falando aqui. Mas já vou aproveitar para poder falar, né, que agora eu vou pegar para ler o Mitologia Eslava. E essa aqui é uma antologia de contos, então acredito que também vai ser uma leitura bem rapidinha, né? Mas venho contando o que eu vou estar achando das histórias. E aqui na orelha do livro tem um trecho que eu acredito que seja o trecho de um dos contos que fala assim: ouvi um estrondo atrás de mim e por alguns segundos fiquei com medo de olhar. Respirei fundo e me virei, espantada com a cena diante de mim. A velha casa estava se erguendo. Não só isso, ela tinha pés de galinha. Naquele momento pude entender que a casa era o seu rosto. As janelas laterais começaram a se mexer como se fossem asas, espantando o tédio de terem ficado paradas por tanto tempo na mesma posição. Partículas de poeira levantavam junto de alguns ramos de flores mortas, criando uma visão gótica de contos de fadas, que apenas para mim seria inesquecível. Então, essa é mais uma edição linda, né, da Gladio. Gente, as edições são muito bonitas. E eu já quero começar também, né, esse aqui, daqui a pouquinho. Já vou ler o primeiro conto, que é O Velho do Rio. E depois venho contar mais pra vocês. Então, gente, passei uns dias sem vir aqui falar com vocês, né? Mas terminei a leitura do Mitologia Eslava. E antes de comentar sobre esse livro aqui, eu queria fazer um comentáriozinho sobre o Código Veritas, né? Que como eu tava falando na outra parte aqui desse vlog, eu li a carta que veio, né, ali como adicional do livro, da leitura. E também fiz o código para poder mandar pro e-mail, né, para ver qual era o brinde. E eu vou contar para vocês o que era. Era um vídeo, tinha um link para um vídeo no YouTube. E esse vídeo dava a entender algumas coisas, entendeu? Sobre uma continuação da história, que já me deixou muito curiosa. E eu fiquei pensando assim, já lá vou eu criando minhas teorias, né, pensando em possibilidades. E tipo assim, o que será que aconteceu? Será que a humanidade, né, realmente, tipo, todo mundo desapareceu, o arrebatamento levou todo mundo, o que que aconteceu, e agora, o que que vem pela frente? Então, assim, eu fiquei muito curiosa com esse vídeo, e vamos ver, né, quando o autor vai lançar essa continuação, que eu achei que precisa, gente, a gente quer mais história. E eu até comentei com ele no direct do Instagram e tal, que olha, se tiver mais cartas, eu acho maravilhoso, porque como vocês sabem, né, eu me encanto por cartas. Mas, encerrando o Código Veritas, né, que pra quem ainda não conhece, dê uma chance. Vamos falar agora do Mitologia Eslava, que essa aqui é uma antologia, né,
E assim, esse livro reúne 10 histórias. Das 10, pra mim, as melhores são as 3 primeiras, que eu vou até ler o título pra vocês, que no caso, a primeira história é O Velho do Rio, do Rodrigo Ortiz Vinholo. A segunda, e as histórias assim, gente, são bem curtinhas, então eu acabei levando uns dias para poder ler, né, esse livro, porque nos últimos dias eu tava, né, trabalhando bastante, então eu acabei só conseguindo parar para ler na parte da noite, então eu acabava não lendo muito. Mas eu acho que esse é mais um livro que dá para ler em um dia, bem de boa. O segundo é o Por Detrás da Neblina, da Elisa Castro. E o terceiro é A Última Casa da Rua Antes da Floresta Sombria, da Bianca Landim. E assim, essa antologia vai reunir histórias que falam sobre deuses, sobre a existência desses seres sobrenaturais na era moderna, em vilarejos, e o que eles fazem, o que eles pedem, o que eles exigem em muitos casos. Então tem as questões dos rituais, das tradições e como isso tudo é muito importante. Eu fiz também algumas marcações que eu queria comentar rapidinho também, porque eu sempre gosto, né, de marcar alguns trechos que eu acho interessantes na história. E o primeiro que eu marquei, calma aí, eu tenho que ver de qual conto que é do conto Da Última Casa da Rua Antes da Floresta Sombria. E, gente, uma coisa interessante também nesse livro é que, assim, aqui tem o conto, né, e antes vem falando qual é, né, o elemento sobrenatural, o ser sobrenatural que vai aparecendo naquele conto. Então, por exemplo, esse, né, Da Última Casa Antes da Floresta Sombria, vai falar sobre a Baba Yaga. E aí nesse aqui eu marquei um trechinho que fala assim: aqueles que buscam ou fazem a escuridão são abraçados por ela. E eu acho interessante quando aparecem frases assim, né, no meio dos livros, nesses contos, assim, porque são bem diferenciadas e são coisas que a gente vê, faz parte ali da narrativa, né, tá envolvendo todo esse mistério que tá acontecendo ali, as possibilidades sobrenaturais, mas também são frases que conversam com a era que a gente vive, né, com a era moderna, com as coisas que acontecem. Então eu acho que essas coisas são interessantes pra gente pensar. O próximo trecho que eu marquei é no conto Nunca Deixe de Entregar Seu Sacrifício, do Mason dos Anjos, e esse é sobre o Banik, a história, né? E o trecho que eu marquei é logo no início, porque eu achei muito bonita essa forma de dizer, que ele colocou assim: quando os antigos deuses caíram, outros tomaram seus lugares. Nada muito diferente de antes. Simplesmente, uns se recolheram aos confins ou ao céu, como Nana costumava contar aos seus netos, já que não sabia dizer para onde eles foram. Talvez tenham cansado daquilo tudo e procuraram outro caminho. Dizer ao certo, nenhum dos velhos conseguia. Era simples. Os antigos se foram e até aquele momento não haviam voltado. Então, eu acho que esse tipo de trecho, né, dá um tom muito interessante e até um pouco poético para a história. Então, eu acho muito legal. E assim, esses foram então os meus comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura, que conheçam esses livros, leiam outros livros também da Editora Larte para quem ainda não conhece. Eu acho muito bom também conhecer antologias assim, porque a gente vai podendo degustar um pouquinho da escrita de vários autores que a gente não conhece. E é muito bom isso, porque aqui no final de cada conto tem as informações, né, sobre o autor, outros textos que ele já publicou, né, e as autoras também. Então é interessante isso, porque eu acho legal quando a gente lê algum texto numa antologia assim, seja, né, de contos ou até de poesia também, e a gente fica curioso para poder saber mais. E a gente vai procurar, vai ler, então é sempre bom, né, conhecer novos autores, conhecer novas histórias. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais conteúdo por aqui falando sobre a Editora Larte. E o próximo, né, livro que eu vou comentar também é simplesmente magnífico. E a gente vai se falando. Então comentem aí
o que vocês acharam e se já leram um desses dois livros.